Imagine que você é um cavaleiro em Westeros e decide, junto a seu escudeiro, participar de um evento, um campeonato, uma competição de cavaleiros onde você acha que pode conseguir algum dinheiro e melhorar suas condições enquanto perambula por diversas casas nobres. Mas no meio dessa competição, você acaba descobrindo uma conspiração que tem como objetivo derrubar a maior casa de todas, a casa Targaryen, o próprio rei. E nada mais nada menos que seu escudeiro, que faz parte dessa casa, acaba encontrando-se em um perigo avassalador. O que você faria? O que o Egg fez nessa ocasião? Fica até o final do vídeo para descobrir, porque estamos aqui para analisar mais um desses contos épicos que o George R. R. Martin escreveu. Bem-vindos ao especial O Cavaleiro dos Sete Reinos. Olá, meu nome é Ryan Chamun e eu estou fazendo esse especial analisando cada uma das 3 histórias que o George R. R. Martin lançou até agora. Essas histórias que contam um pouco desses 2 icônicos personagens que têm importância lá na frente nas Crônicas de Gelo e Fogo. Nesse caso, uma importância mais indireta, porque eles já não estão vivos à medida que a história progride, né? Da história de As Crônicas de Gelo e Fogo como a conhecemos, mas ainda assim não deixam de ser histórias interessantes e que trabalham de um jeito diferente a narrativa. Diferente de romances, aqui nós temos contos. Esses contos, eles são... eles têm lugares diferentes, eles acontecem em lugares diferentes, em ocasiões diferentes, e em cada uma dessas aventuras a gente explora um pouquinho mais do cenário e da relação entre os 2 personagens principais, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Aegon, também conhecido como Egg, ok? Então, no conto de hoje nós temos o Cavaleiro Misterioso. Então, esse é o conto mais interessante porque ele tem uma mistura de investigação, ele tem uma mistura... Obviamente nós temos uma competição de cavaleiros, o que é sempre divertido de ver, mas também nós temos política do jeito que o George R. R. Martin gosta de estabelecer. E como é que tudo isso vai acontecer? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que saber qual é o setting, ou seja, qual é a configuração inicial do conto. Aqui a gente tem o terceiro conto de O Cavaleiro dos Sete Reinos, lembrando que as aventuras, elas não necessariamente são sequências uma a outra, mas elas são próximas no que diz respeito ao intervalo de tempo. Então aqui a gente vai encontrar um resumo detalhado e cronológico da obra do George R. R. Martin, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o panorama inicial de toda essa confusão. A gente tem uma aventura que se passa 16 anos após a rebelião Blackfyre, uma rebelião que eu já tratei aqui no vídeo anterior, a Espada Juramentada, que também acaba servindo como pontapé de muitos dos conflitos que acabam gerando o clímax da segunda aventura, mas aqui ela vai ser ainda mais direta no que diz respeito à influência. Então a gente tem tensão entre partidários dos Targaryen, Dragão Vermelho, e dos Blackfyre, Dragão Negro, o reinado de Daeron II Targaryen, o Bom. A paz é frágil, as conspirações ainda rondam os Sete Reinos, e Sor Dunk e Egg viajam rumo ao norte para servir Lord Baron Stark. Ok? Então, olha só, para você saber quão aleatório uma aventura pode começar. Imaginem só, a gente está no ano de 212 depois da conquista. Os nossos heróis, Sor Duncan o Alto e seu escudeiro, estão viajando pelas terras fluviais. O destino é o próprio norte, eles estão querendo servir Lord Baron Stark contra os temidos ataques dos Greyjoy, mas nós sabemos que eles precisam de dinheiro, eles não conseguem, apesar de Egg ter um nascimento alto, para que eles consigam ficar escondidos, né, porque o Dunk tem ordens de não revelar a verdadeira identidade do Egg e muito menos quer fazê-lo, para a segurança dos 2 mesmo, ele acaba tendo que ganhar dinheiro de uma forma ou de outra. E nada melhor de ganhar dinheiro, né, uma forma de ganhar dinheiro como um cavaleiro, né? Mas como toda boa aventura, essa daqui não sai como planejado.
No caminho, eles esbarram com uma comitiva nobre liderada por Lord Gormon Peak, de Starpipe. E aqui já começam os problemas. Junto com ele estão Lord Allen Coxshall e um homem misterioso que se apresenta como Sir John, o violinista, um cavaleiro andante e muito bem vestido. Tá, isso daqui não gera tantas suspeitas, certo? Então Dunk e Egg, eles acabam encontrando essa comitiva, eles até ficam receosos, eles acham que é um possível... quem sabe pode ser... eles podem ser bandidos, ou eles podem ser uma comitiva de mercenários, mas eles acabam descobrindo que são alguns nobres. O Peak é um ex-partidário dos Blackfyre, ele perdeu terras após essa rebelião, mas é claro que na hora a gente não fica sabendo disso. Eles conhecem, né, o Allen Coxshall e o John violinista, que aparentemente é um trovador simpático, inclusive é esse cara que acaba convidando o próprio Dunk para participar dessa comitiva, que eles estão indo justamente participar de um evento. E para fazê-lo, eles precisam atravessar, né, algumas terras, porque as terras fluviais são conhecidas por seus rios. Eles têm que atravessar a água em barcas, então eles têm que meio que ficar se revezando. E nada melhor do que uma companhia boa, né? Então, o que acontece? Esse evento gira em torno de Lord Ambrose Butterwell. Mas o que a gente tem que levar em consideração, tá? Então vamos lá. Enquanto Peak e Coxshall tratam Duncan com desprezo total, porque, né, preconceito contra cavaleiros humildes nunca sai de moda, o tal violinista é educado e convida Duncan para esse casamento. Então, lembrando, para você que não sabe, os cavaleiros, há meio que esse trato de cortesia entre eles. Eles são tratados, eles meio que têm esse voto de proteger, de ser educado uns com os outros. E o Duncan, Sir Duncan, acaba aceitando. Mas é claro que a gente não está falando de qualquer casamento. O casamento em específico é o de Lord Ambrose Butterwell com uma filha dos Frey, em White Falls. Quem são os Frey? Você sabe, você lembra das gêmeas em As Crônicas de Gelo e Fogo? Aquelas duas pontes que inclusive são palco de decisões importantíssimas e até mesmo reviravoltas na série principal? Pois é, muito antes, e os Frey já estavam se casando aqui com uma galera e tendo seu poderio expandido, né? E eles estavam expandindo seu poderio por toda Westeros. Duncan aceita, mas há um detalhe sinistro, tá? Ele reconhece o brasão de Peak e lembra que esse cara matou Roger, o antigo escudeiro do mestre Duncan, isso mesmo. Durante a primeira aventura, que é conhecida, né, como Cavaleiro Andante, dessa narrativa do Cavaleiro dos Sete Reinos, o Egg, o Duncan, na verdade, ele sempre disse como ele era meio que... como as coisas aconteceram de maneira aleatória para ele. Então, num determinado momento, ele vê que há uma pequena cadeia de eventos que gera todo um rebuliço lá na frente. E tudo isso porque o antigo escudeiro do Sir Arlen, que era o seu mestre antigamente, seu mestre cavaleiros, e ele servia como escudeiro para ele, tudo porque o escudeiro dele morreu e ele aceitou Duncan como seu protegido, né, como seu escudeiro. E a partir disso o Duncan já fica de olho, Mas, vamos lá. Chegando ao local, Dunk e Egg não conseguem nem dormir no estábulo da estalagem. Até por isso, e como, né, imagina a quantidade de pessoas que está lá, todas de nascimento alto. Eles não vão deixar um cavaleiro, por mais nobre que seja, dormir em detrimento de um nobre, de uma casa nobre, certo? Então eles acabam acampando na margem do lago. O Dunk faz amizade com outros 3 cavaleiros andantes: Sir Maynard Plum, Sir Kyle, o gato de Misty Moore e Sir Glendon Ball. E aqui vem informação bombástica. É aqui que ele descobre que vai rolar uma justa no casamento e o prêmio é nada menos do que um ovo de dragão. Quem aqui não alargaria tudo para participar dessa? Mas Egg, esperto como sempre, começa a desconfiar. A maioria dos convidados são famílias que lutaram pelos Blackfyre na rebelião de 16 anos atrás. É uma coincidência? Bom, não sei. E quando ele escuta Lord Peak falando sobre um dragão nascendo de um ovo, como o príncipe havia sonhado, bom, a coisa fica séria, tá? Então como é que a gente tem o encaminhamento dos eventos? Eles acabam chegando
E a princípio, tudo rola normalmente. Tem lá as festividades, a mesa é separada, é comida, é bebida. Tem lá o Lord Ambrose Butterwell, o anfitrião rico. Ele tem esse ar meio de covarde. Aparece lá o casamento com a Frey das gêmeas, né? Eles conseguem ver a noiva e aquela coisa de toda, como eu posso dizer, de toda aquela festividade que o George R. R. Martin cria, né? Que os homens, no caso, levam a mulher e as mulheres levam o homem, né? Até a noiva, até a noite de núpcias. Então, tem comida, tem bebida, tem todo mundo falando sobre as justas do dia. Muitos nobres presentes, né? Como eu já disse, são ex-apoiadores dos Blackfyre. E o próprio Egg acaba desconfiando disso também ao longo da narrativa, mesmo que ele não tenha acesso ao salão principal. Ele acaba ouvindo, sei lá, por cozinheiros, outros escudeiros, e enfim, ele acaba ouvindo esses boatos. E é engraçado, né? Porque esse violinista, né, durante essa cerimônia, o Dunk, ele inclusive tem que carregar uma das Frey, né? Fala, tipo, carrega aí, porque ele é muito alto, ele é o Dunk é um brutamontes, então ele tá lá ajudando e tudo mais, ele tá meio bêbado. E o que acontece? Essa noite vai ficar ainda mais interessante. O Duncan, ele vai subir no telhado lá porque ele tá bebaço, e ele encontra o violinista. E aqui, meus amigos, a conversa fica épica. O cara afirma que reconheceu o Duncan na estrada porque sonhou com ele, vestindo a armadura branca da Guarda Real. Ele diz que seus sonhos sempre se realizam e que sonhou com um dragão nascendo, calafrios na espinha, né? Não somente isso, como o violinista parece ser um tanto que emocionado, um tanto quanto próximo demais até do Dunk, porque ele começa a dar em cima do Dunk, isso mesmo. Ele começa a tratar, não, porque você vai ser muito bem tratado, não se preocupe, eu verei isso acontecestendo. E aí o Dunk fica meio sem jeito, meio assim desconfiado. O que você tá querendo dizer? E de repente lá estão os dois conversando e chega os outros nobres falam assim, saia daí, sabe? Tipo, temos que puxá-lo para as outras coisas, para ver as outras coisas e tudo mais. O Dunk, inclusive nesse meio, né, ele acaba, enquanto ele tá lá nas festividades, bebaço, ele também acaba vendo o próprio ovo de dragão, ele sabe que o ovo de dragão é real. Então essa coisa, tipo assim, nossa, um dragão vai nascer daquele ovo? Que diabos é isso, sabe? O que poderia acontecer? Então, se você conhece as Crônicas de Gelo e Fogo, você sabe que é uma constante essa coisa dos sonhos proféticos, dos sonhos verdes. Lá na frente o Brandon Stark vai ter muito disso, mas é claro que os Targaryen também tem esse dom. O próprio Aegon, o Conquistador, reza a lenda, né, que ele veio para Westeros depois de um sonho, né, que tiveram justamente sobre a queda de Valíria, que é um evento muito importante nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então isso é muito legal de ver, mas é aquilo, né? Pô, por que esse cara completamente aleatório tá tendo isso, né? Esse tipo de visão. Então, o que acontece? A gente tem o início das justas. Então, os cavaleiros, eles meio que se organizam. O objetivo principal do Dunk continua sendo ganhar a sua grana. Ele acaba pensando assim, nossa, se eu conseguir um resgate, ou seja, se ele consegue capturar a armadura de alguém, né, de algum cavaleiro caído, depois vendê-la para ele por um resgate, ele acabaria ganhando dinheiro suficiente para poder aproveitar, né, conseguir comida melhor, conseguir dormir numa estalagem, até eles chegarem ao seu outro destino. Então Duncan decide entrar na justa como um cavaleiro misterioso, porque, né, quem não gosta de um bom drama? Mas ele perde logo na primeira investida para Sir Uther Underleaf. Plot twist. Aqui que começa as intrigas, porque o Dunk vai na justa e ele acha que ele tá indo perfeitamente, só que ele toma uma finta, ou seja, basicamente a pessoa finge que vai atacar, mas ela não ataca, ela finge que vai defender, mas ela ataca, e nesse meio tempo ele toma uma porrada tão grande que ele acaba caindo, e caindo feio. E ele pensa assim, nossa, mas ele fica naquela sensação, né, de humilhação, né, por esse cavaleiro caracol. Ele fica tipo assim, nossa, cara, nossa, que porcaria, eu perdi minha armadura, porque ele caiu, né, então ele perderia o resgate dele, e ele não tinha nem dinheiro pra pagar, e o mestre que tava cuidando dele, né, ele desmaiou, ficou um tempo lá, o Egg ficou muito preocupado com ele, e aí o que acontece? Ele tá pensando, nossa, que
porcaria, não tem o que fazer mesmo, né? E aí, enquanto ele tá indo pra tentar pegar esse resgate e tudo mais, as justas, elas não acontecem do dia pra noite, né? Existe um intervalo de um dia pro outro. O cara, né, que o Caracol, o Cavaleiro do Caracol, ele fala assim, ó, seguinte, me mandaram, ó, em você, tá? Me pagaram justamente pra isso. Você deu sorte porque eu não acertei você no rosto, senão você ia simplesmente se escafeder. E aí o Dunk pensa, nossa, por que alguém quereria me matar, né? Inclusive, na noite de bebidas que ele tem, ele acaba ouvindo algumas coisas. Eu não sei se ele... Eu lembro agora, ele vai tirar a água dos joelhos, né? Ele acaba ouvindo algumas coisas. Então, assim, o Dunk é aquele tipo de personagem pateta, né? Cabeça dura como uma rocha que acaba ouvindo as piores informações, ou melhor dizendo, as melhores informações nos momentos mais inoportunos. Mas o que acontece? Tá tendo um caos. De repente começa um caos porque o ovo de dragão desaparece misteriosamente. Glendelball, que é o filho bastardo do lendário Bola de Fogo, ele acaba sendo acusado. Só que ele tava nas justas, né? E ele é torturado e preso, acusado de roubo. O torneio é interrompido e o clima vira tensão pura. Então o que acontece aqui? Nesse meio tempo, em toda essa parada, o Dunk ele fala assim, não, vamos resolver isso, tem alguma coisa errada. Então, enquanto ele tá, né, completamente ferido e tudo mais, o Egg fica desesperado, mas aí o que acontece? O Dunk percebe, cara, cadê o Egg? Eu tenho que achar o meu escudeiro, né? E ele vai perguntando pra todo mundo. Ele, inclusive, pergunta pro próprio Glendon, quando ele tá lá em um dos intervalos e tudo mais. E aí ele vai conectando os pontos e percebe que John talvez não seja o nome verdadeiro do violinista. Lord Gormon, então, confirma o óbvio. Eles estão conspirando uma segunda rebelião em nome da casa Blackfire. O negócio fica sério de uma hora para outra. Então, enquanto tá tendo essa próxima justa, né, tem um anúncio, é uma das últimas justas, porque o que acontece? Esse cavaleiro, né, que é o John Violinista, que é um Targaryen bastardo, ele estava, como eu posso dizer, ele estava prestes a ganhar, né? E ele jurava, assim, ele mesmo, na cabeça dele, pensava, nossa, isso está sendo puramente meritocrático. Mas ele não sabia que, na verdade, estava tendo um puta de um suborno para ele poder ganhar aquele torneio e ser proclamado ali, né? Então, enquanto isso, ele está procurando, né, o Egg, anunciam que o ovo de dragão foi roubado e a culpa acaba caindo no Glendelball. Então o Dunk ele acaba tentando interferir, mas Lord Arlen Cockshall o atrai para longe, fingindo saber onde o Egg está. Só que na verdade ele leva Dunk para um pátio deserto e tenta matá-lo. A luta é brutal, brutal mesmo, porque você não sabe ao certo quais são as motivações até muito tarde no conto. E mesmo quando você sabe, já digamos assim, as coisas já começaram a acontecer. Então ele é um conto que dá essa coisa de urgência muito maneira. E você fica realmente com... uma sensação constante de preocupação pelo Egg, né? Então o Arlen Cockshall embosca o Dunk, tenta matá-lo jogando num poço. Cockshall revela ter subornado, né, um Underleaf, motivado por ciúme e obsessão pelo violinista, só que Dunk joga Cockshall dentro de um poço. Claro que nisso ele é ferido, ele já estava ferido, mas ele acaba conseguindo. Ele sobrevive graças à ajuda de Sir Maynard Plum, que ouve tudo isso e pá, dá uma porrada ali e acaba com tudo. E o cara fica gritando, agonizando, enquanto está morrendo no poço. Então quem era o violinista, né? O violinista, na verdade, era o Daimon II Blackfire. O torneio era uma fachada para uma nova rebelião. E o que acontece? Tá tendo toda essa parada. O próprio Daimon, o segundo, né, que tá tendo lá o julgamento e tudo mais, ele fala assim, olha, o que tá acontecendo? Foi ele que roubou? E aí o Duncan fala, não foi ele que roubou, você pode ter certeza, ele tava participando das justas. Na verdade, inclusive, estavam tentando comprar o torneio para a vossa senhoria, né, para a vossa graça. E aí o Daemon, na verdade, fica
nossa, ele fica possesso, ele fica tipo assim, não é possível. Não é possível, a gente vai fazer isso aí, é mentira, chama ele de novo, vamos ver se houve realmente isso, a gente vai fazer esse torneio de novo, que eu vou provar que eu vou conseguir vencer esse torneio por meritocracia. Então o que acontece? Nesse meio tempo acontece de novo isso, né? Eles vão se preparar para o torneio e tudo mais, e o Tank percebe que está no meio de uma conspiração contra o trono Targaryen. Então, enquanto tá rolando essa treta, enquanto eles estão decidindo o que fazer de novo, o que acontece? Ele simplesmente quer meter o pé. Então, ele vai pro septo e lá ele encontra o Egg. Ele percebe que o Egg tá lá realmente e ele descobre a jogada genial do garoto. O que acontece? Por que o Egg tava tão parado? Por que de repente ele foi protegido, por assim dizer, naquele ninho de cobras, né? O Egg revelou sua verdadeira identidade para o Lord Butterwell e a Frey no meio do casamento. Olha só, meu Deus do céu. Dizendo que o príncipe Mycah já sabia da conspiração e estava vindo com um exército. Ou seja, isso era um blefe, o garoto mentiu e funcionou. Então o Dunk acaba entrando lá e vê o Lorde simplesmente, não, por favor, não fui nada, não tenho nada a ver com isso, não sei o que. Então Tormund Hiddle, o genro do Lord Ambrose, ele aparece tentando fazer Egg de refém. Aí a treta começa, o Dunk não pensa duas vezes e começa aquela batalha feroz. Mesmo machucado, o nosso cavaleiro herói aqui acaba arrebentando a cara do... cara e tudo mais, né? Ele acaba arrebentando o inimigo e manda Egg fugir com o Lord Ambrose, enquanto ele mesmo vai confrontar o violinista. Então aqui a gente tem um momento épico, né? O Duncan chama o violinista pelo verdadeiro nome, ou seja, isso é durante o julgamento. Ele fala assim, ó, Daemon II. E aí todo mundo fica tipo, meu Deus, ferrou, acabou tudo. E aí a revelação que todos esperavam, ele acusa o Gorman Peake de ter armado para Sir Glandon. E aí o Daemon insiste que Ball prove sua inocência em combate singular. E aí onde o rei aceita, né? E vai tudo pro caos. Então, mesmo torturado e gravemente ferido, Sir Glandon destrói o Daemon no combate e logo depois, surpresa, o castelo está cercado por um grande exército liderado pela mão do rei, Lord Brandon Rivers, o famoso Corvo de Sangue. Então, o que acontece? Quem roubou, na verdade, o ovo foi um dos espiões deste Corvo de Sangue. Provavelmente um dos anões, inclusive, que estava na festa fazendo como se fosse malabarismo e tudo mais para divertir o pessoal. Então Daemon sai sozinho para enfrentá-los, é preso, enquanto a maioria dos lords e cavaleiros se rende ou foge como covardes. Então no pavilhão do Lord Rivers, Duncan e Egg descobrem a revelação final, né? Que o dragão que Daemon viu nascer em seus sonhos era o próprio Egg. Rivers pune Lord Butterwell, ordena que White Vault seja destruído, o castelo, e permite que Duncan e Egg continuem sua jornada. Ele fica tipo assim, nossa, você vai meter esse moleque em encrencas, que coisa maluca. Ele fica completamente aturdido, né? Enquanto Daemon tá sendo humilhado, né? Ele fica completamente aturdido com isso tudo, né? Nossa, você pôs o príncipe em risco, vocês deveriam voltar. E ele fala, não, a gente vai continuar, a gente tem que continuar. Ou seja, no final das contas, essa rebelião, ela termina antes mesmo de começar. Então todo mundo é capturado, Gorman Peake e Negruton são trucidados e executados, e justiça e punição. Butterwell perde 90% de suas riquezas e vê Alvas Paredes demolido. Ele também recebe ouro para recuperar sua armadura e cavalo, e Egg exige que Glendon Ball também seja recompensado. O ovo de dragão, no final das contas, foi roubado por ordem do próprio Bloodraven, do Corvo de Sangue, com a provável participação dos anões que estavam infiltrados e que levaram a noiva junto com o Dunk para a noite de núpcias, né, para o quarto de núpcias, enquanto eles estavam comemorando a conclusão, né, o casamento entre os dois. Então, assim, é um conto fenomenal, ele ainda abre muitas coisas, principalmente rumos para novas aventuras. A gente tem a conspiração, né, Blackfyre fracassando novamente, o Egg amadurece como príncipe e o Dunk como cavaleiro. A gente tem lições sobre lealdade, honra e os perigos da política, e o cavaleiro e o príncipe seguem viagem pronto para o que Westeros lhes reserva. Vocês gostaram
deste conto. Eu não sei que vocês leram, assim, entenderam tudo de uma hora para outra, mas assim, quando as peças foram se encaixando, eu simplesmente não consegui. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, cara, é realmente isso que tá acontecendo? E é muito legal como tudo meio que parece conspirar para um clímax épico e também para uma conclusão inesperada, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso especial, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostarem, óbvio. Comentem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.